Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor. Yeah, yeah. O tema que ela propõe é profecia em tempos de resistência, né? Até é uma certa redundância, porque a profecia sempre é resistência. Então, em momentos difíceis, especialmente em momentos difíceis de opressão, de violência, de exclusão, de intolerância, de desrespeito aos direitos fundamentais das pessoas, é que vozes proféticas, pessoais ou coletivas, se levantam para denunciar a violência e, ao mesmo tempo, sempre tem dois viés. Por um lado, a denúncia e, por outro lado, anunciar a esperança de para quem sofre a violência. Né? O profeta Jeremias, no primeiro capítulo, se não me engano é o versículo 10, quando Deus dá a missão para ele, ele diz que a tarefa profética dele tem 6 verbos, né, que significam a missão dele. E 4 são de denúncia, que são arrancar, arrasar, destruir e tem mais um ali. Tem a ver, demolir, uma coisa assim. E, por outro lado, o anúncio, edificar e plantar, a esperança. Então, vejam que a missão profética, o forte dela, não está no anúncio da esperança, está na denúncia. Mas é como 2 lados de uma mesma moeda. As duas coisas vão sempre juntas. E não é por acaso que quem exerce a profecia sofre perseguição daqueles que praticam a violência institucional ou corpo a corpo, etc. Nesse sentido, a profecia ela vem dentro da teologia fundamental que está na base de toda a Bíblia, das escrituras judaicas e cristãs, que é a experiência com o Deus libertador do Êxodo. Nós podemos tomar consciência, ter consciência de que a leitura proposta pelo CEBI difere de muitas outras formas de leitura bíblica que existem por aí, inclusive dos setores que, em nome de Jesus, hoje ou ontem de noite acabaram com os direitos previdenciários de aposentadoria para o povo brasileiro. Fizeram isso em nome de Jesus. Mas eles não leem a Bíblia como nós lemos, porque eles usam a Bíblia para legitimar, em nome do sagrado, seus interesses políticos, econômicos, etc. Enquanto que nós partimos da experiência bíblica para buscar luzes que empoderem as lutas por dignidade, justamente o contrário do que eles fazem. Então, nós acreditamos que a leitura correta da Bíblia e da vida de Jesus, que eles falam tanto em nome de Jesus, é justamente a partir desse viés libertador da experiência do Êxodo. Esse é o eixo fundamental das escrituras judaicas como das escrituras cristãs. Não é por acaso que foram perseguidas pessoas e grupos que lutaram por libertação. Hebreus, hebreias, Moisés teve que fugir, inclusive, para uma região que se situa hoje na Arábia, Madian, e lá fez a experiência com o Deus Javé, junto com o sogro dele, que era padre desse Deus, sacerdote dessa divindade. E a partir dessa experiência, ele se sentiu motivado, empurrado, chamado, vocacionado para ser o grande profeta do Êxodo. Todo o capítulo 3 e parte do capítulo 4 desse livro é uma narrativa de vocação profética.
E também a irmã dele, que ombro a ombro, e o irmão deles também, né, a Miriam, algumas Bíblias traduzem por Maria, é a mesma coisa. E o Arão, ou é Arão? Arão, né? Eles lideram o processo de organização popular com vistas a uma terra livre e a um povo livre. Onde reinasse a partilha, a justiça, não só a partilha do pão, mas também a partilha do poder. Então, esse viés libertador é o viés profético na Bíblia. Então, eu gostaria de fazer uma pequena fala e depois poderíamos abrir para contribuições, aprofundamentos, levantar questões e atualizar também para nosso mundo hoje, né? Qual nossa missão hoje de sermos Moisés e Miriam nesse momento histórico por que passamos. Foi a partir da luta pela construção de novos céus e nova terra, para aproveitar o lema do curso de verão, que hebreus e hebreias se organizaram para construir uma sociedade alternativa. Diferente da experiência do Império egípcio e dos reinados na terra de Canaã. Havia vários reinados lá, vários. Os reis cananeus. Naquela ocasião, século 13 a.C., eram reinados dependentes do faraó do Egito. O Império Egípcio dominava na região. E a experiência alternativa tribal em Israel, ela nasceu justamente como resistência a estas estruturas de Estado monárquico que exclui. E as maiores vítimas destes sistemas de opressão, sejam os reinados cananeus, como o grande Império Egípcio, as vítimas desse sistema buscaram alternativas na experiência tribal. Não vamos entrar em detalhes aqui, é complexa a questão, mas esta resistência teve lideranças, profetas e profetisas. Miriam, Moisés, no caso do êxodo do Egito. Mas houve muitos êxodos, inclusive na Palestina, e outros grupos de fora que se juntaram nessa experiência alternativa. Nesse sistema mais comunitário, não podia ter rei, né? Tem a famosa narrativa o apólogo de Joatão, em Juízes 9, né? Onde as árvores lá conversam entre si, é uma fábula, né? E pedem para 4 árvores lá, qual delas seria o rei sobre as tribos. Nem a figueira, nem a videira e nem a oliveira aceitaram reinar. Como vamos abdicar do nosso fruto, do vinho, etc., para balançar nossos galhos sobre, né, os outros, ou seja, oprimir, dominar? Somente o espinheiro aceitou o convite. Ou seja, pelo menos não diz o texto que ele tinha fruto, porque tem espinheiros que têm frutos bons, né? Mas ali não fala em fruto. É o espinheiro. E ele aceita ser rei, contanto que todos venham se abrigar sob a sombra dele, ou seja, sob a dominação dele, o poder dele. E ai de quem não vier, vai descer um raio fulminante e matar. Ou seja, é o que estamos experimentando, né, no Brasil. Então, o texto, ele é, na Bíblia, o texto mais crítico a qualquer sistema de opressão. Ali é o sistema reinado.
E o texto, portanto, quer resistir. É um menino, uma criança, um adolescente que declama esse apólogo. Mais uma vez, uma criança. Jesus fez muito isso, né? Com as crianças. E ali também uma criança propõe ou faz uma crítica a esse modelo para enaltecer o projeto alternativo. Um gesto profético desse menino. E nesse sistema, quem exercia a liderança eram chamados de juízes e juízas. Gideão, Sansão, Débora. O único, ou a única entre os 12, né, são 12 juízes, e que é mulher, é a única que é chamada de profetisa. É a Débora, em Juízes 4:4. Temos 2 capítulos inteiros sobre essa guria aí, essa menina. Onde ela exerce e a tarefa dos juízes maiores, e ela era uma delas, ou uma deles, era justamente articular a resistência em momentos de agressão, de invasores. E é o que ela faz ali, como profetisa e juíza. E ali eu quero chegar agora na profecia propriamente. A profecia em Israel, ela começa quando o sistema tribal entra em crise e grupos com poder econômico dentro do próprio tribalismo, mais de 2 séculos esse processo, grupos foram empobrecendo, outros enricando, os grupos mais poderosos tomaram o poder e propuseram o reinado. Saul foi o primeiro, e ele era dono de bois. Naquele tempo, ter bois é o equivalente a ter o que o povo do agronegócio tem hoje. Máquina, avião para jogar veneno, caminhão para carregar soja, milho, não sei o que mais. Naquele tempo, ter boi significa representar o setor econômico que hoje é representado pelo agronegócio, em nossa realidade, mal comparando. Esse grupo é quem impõe o reinado. Primeiro Saul e depois Davi e assim por diante, segundo os relatos da Bíblia. Quando volta o reinado, é muito interessante que o último juiz é o Samuel. No capítulo 6 e 7 de Samuel, nós temos várias vezes diz que Samuel julgava Israel. É a tarefa do juiz. Mas ele não foi só o último juiz. Ele foi também o primeiro profeta a resistir contra aquele sistema do qual antes a profetisa Miriam e o profeta Moisés haviam proposto a libertação. Agora Samuel, o último juiz deste sistema alternativo, resiste como profeta contra a volta àquele sistema. A monarquia, portanto, é a volta ao Egito. Os profetas falam várias vezes, né? Não voltar mais para o Egito, ou seja, não é só não ir passear no Egito. Senão a Norberta não devia ter ido para lá, né? Mas eu fui e voltei. Não voltar ao Egito quer dizer não voltar a um sistema como o egípcio. E o juiz Samuel, agora profeta, resiste contra. Então o capítulo 8º do primeiro livro de Samuel tem todos estes relatos. O Samuel, os filhos dele, juízes também, já aceitavam suborno. Hoje, graças a Deus, não tem isso, né? Parece que na delação premiada não tem suborno, né? O Tacla Duran não é por acaso que fugiu para a Espanha, né? Para não ser preso aqui pelo Moro, justamente porque ele não aceitou pagar o suborno que eles queriam. Vocês estão acompanhando, né? E o texto ali diz, eles eram corruptos, os filhos do Samuel, e eram juízes, e a religião também já estava em crise, a religião tribal, né? O sacerdote Eli, inclusive foi o sacerdote que foi o
patrono ou padrinho do Samuel, né? Que foi porque a mãe dele, a Ana, havia prometido, se conseguisse engravidar, pagar a promessa, né? Pela graça, segundo o texto era estéril, era entregar o menino para o santuário, para ele estar a serviço de Deus. Aí ele apenas estava crescidinho, já entregou ele para o seminário. E lá ele foi vocacionado. E o sacerdote Eli estava dormindo e o Samuel ouviu alguém chamar ele. Ele foi lá, ô Eli, estou aqui. Aí ele disse, ô guri, não, te chamei, vai dormir, deixa eu dormir também. Mais ou menos assim foi. Aí ele foi dormir e alguém chamou de novo. Ele voltou. Bateu de novo na porta do quarto do sacerdote. Eu não te chamei, cara. Aí ele pensou, pô, alguém está chamando ele, porque ele é um guri que tá saudável, não tem problema mental, nada. Olha, pode ser um chamado de Deus. Na próxima vez, você diz, fala, Senhor, que teu servo escuta. Não é bonito isso? A gente tem que fazer essa oração muitas vezes, né? E aí o guri disse, tá bom, próxima vez que o cara chamar de novo, eu vou dizer isso. E foi. E foi chamado para ser o profeta. Capítulo 3, né? Do primeiro livro de Samuel. E ali no versículo 20 deste mesmo capítulo está escrito, e todo Israel reconheceu que Samuel era um grande profeta. E os filhos do sacerdote Eli também já praticavam a corrupção. Por exemplo, quando Jairo ia lá fazer o sacrifício lá no templo, você levava uma ovelha lá para fazer as ofertas. Naquele tempo os deuses comiam, todo mundo oferecia comida para as divindades. E acontece que quando não era um sacrifício de comunhão, eles tinham vários tipos de sacrifícios, né? Holocaustos, que é queimar a vítima inteira. Sacrifício de comunhão o Jairo vai com a família lá, oferecem só as gorduras no altar e fazem um churrasquinho com o resto, né? E tinha outros sacrifícios em que o Jairo deixa a ovelhinha lá e os padres lá do templo fazem com a carne o que eles bem quiserem. Mas aí eles já desviavam as carnes para eles, os filhos do sacerdote. Ou seja, a religião na época também já servia para legitimar um novo modelo como hoje está sendo usado. Em nome de Jesus hoje. Mas, então, o Samuel é o primeiro profeta. E vocês conhecem aquelas narrativas lá. Ele ficou muito chateado quando os anciãos eram as lideranças, né, dos clãs, das grandes famílias, das tribos, vieram até Samuel para pedir que ele instituísse um rei. E o Samuel não gostou muito, não. Ele entrou em depressão. E foi orar. E pediu para Deus, o que eu faço? Dou um rei para eles ou não dou? Não dou. E aí, como Deus nos deu a graça da liberdade, Deus disse, deixa eles escolher. Não é? Mas diga para eles, se vocês escolherem um rei, as consequências vão ser estas. Como a gente está dizendo para muitas pessoas, não foi por falta de aviso. E as pessoas até ficam bravas com a gente, né? Vocês sabiam muito bem em quem vocês estavam votando. E mesmo assim votaram. Então Samuel fez isso um pouco. Ele disse, vai ser assim. Mas preferiram acreditar nas fake news também, como nosso povo hoje. Né? E instituíram um rei. Tudo isso está no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. O rei vai ser assim. E ele descreve nu e cru. A mesma coisa que nós dizíamos do Bolsonaro, né? Tem que acrescentar um C agora. Não é mais Bolsonaro, é Bolsonaro. Todo mundo sabe, né? Nas viagens que ele faz para o exterior, metade do avião, metade da carga é cocaína. Né? Tráfico internacional institucionalizado no Estado. É muito sério isso. Né? E
Mas mesmo assim, os anciãos que tinham voltado para as suas cidades, então vocês já imaginam que não eram as lideranças das comunidades mais simples. Nas cidades, na época, só morava a elite. Está escrito lá, eles voltaram para suas cidades, não diz suas aldeias. Então já eram lideranças como os que votaram ontem de noite pela destruição da Previdência. Tá? E instituíram o reinado. E aí vem a profecia agora resistindo. Samuel é o primeiro grande profeta. Depois nós temos o reinado instituindo profetas na corte, para legitimar em nome de Deus esse sistema. Eles são os assessores teológicos do rei. Natã, famoso Natã, conhecido. Né? Quando Davi quer construir... Davi, isso agora estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a arca era o principal símbolo do Immanuel. O que significa Immanuel? Deus com a gente. Deus conosco. E a arca era o principal símbolo nas famílias, nos clãs, nas tribos, da presença de Javé. E a arca de Noé ia de santuário em santuário, né, de capela em capela, por aí, nos morros, né, nos lugares altos, como a Bíblia chama. E ela era o principal sinal da presença de Javé, o guerreiro. Javé dos exércitos. Guerreiro, libertador. Contra ameaças. Né? Então, o que Davi fez? Ele foi buscar, em 2 Samuel 6 diz, com 30.000 soldados, a arca lá no interior, lá no santuário onde ela se encontrava. De Silo, se não me engano. Olha, 30 é um exagero, podem jogar fora todos os zeros e buscar com 3 soldados, já mostra que Davi sequestrou o principal símbolo do Deus libertador para levá-lo para a capital em Jerusalém, do lado do palácio dele, e quis construir uma prisão para ele, para o povo não ter mais acesso, e ele poder controlar, porque quem tem a chave da prisão controla quem está dentro. Então, este gesto do rei Davi significa um sequestro da religião libertadora do povo para legitimar o contrário, que é a opressão. E para isso ele contratou profetas para serem os seus conselheiros e legitimar em nome de Deus, em nome do sagrado, este sistema de exclusão. Sistema diabólico, aliás, satânico. E os profetas da corte são pagos para isso. O profeta Natã até foi meio corajoso, né? Quando Davi quis construir a prisão para Deus, que eles depois chamaram de templo, o Natã foi contra. No começo até, junto ao rei, ele não estava empoderado, aí não soube dizer não, mas depois ele foi consultar a periferia, as comunidades, não sei se até chegou a Caucaia também, por aí, né? E voltou no dia seguinte, né, para o Davi e disse, não, Deus não quer que você construa uma prisão para ele. Aí, quem acabou construindo depois foi Salomão, segundo os relatos bíblicos. Mas Natã acaba abençoando a dinastia davídica e abençoando a ideologia da filiação divina do rei. Em 2 Samuel 7 diz que, na boca de Deus, tu és para mim um filho e eu sou para ti um pai. Quer dizer, o rei é filho de Deus. Diferente de todos os filhos. Ele é um filho especial. A filiação divina do rei é uma ideologia que o nosso Messias, né, o nome dele não é Jair Messias, também diz que ele é um enviado de Deus. Vocês já ouviram dele isso ou leram isso a respeito dele? Nosso presidente disse isso. Ele tem uma missão divina. Assim também fizeram Davi e Salomão. Está lá, tudo nos textos bíblicos. E os profetas da corte têm a missão de garantir esse poder.
Então são profetas profissionais, pagos para isso. Hoje diríamos, é o Malafaia, é o Feliciano, Marco Feliciano, essa turma aí que ganha para abençoar esse sistema. Ou Jonas Abib, da TV, como é que chama a TV dele? Canção Nova, que abençoa o homem no dia seguinte da eleição. Um escândalo. Um escândalo. E com o passar do tempo, então temos esses profetas da corte, às vezes tem coragem, né? O Natan teve outro gesto de coragem, quando enfrentou o Davi, quando ele matou mandou matar o marido da Betsabeia, porque ele saía com as mulheres dos soldados que quando eles iam para a guerra. Ele promovia muitas guerras de conquista, uma tendência imperialista, né? Do Davi. E os soldados ficavam na guerra vários dias, semanas, e ele mandava seus oficiais buscar as mulheres deles para ele. Ele já tinha um harém de várias mulheres e ainda ia buscar as mulheres dos soldados que estavam na guerra. E uma delas foi a tal da Betsabeia, que depois foi a mãe de Salomão. E ele engravidou essa guria aí. E aí ele mandou matar o soldado, porque o soldado... Ele chamou ele primeiro para casa, para ficar uns dias em casa e transar com a Betsabeia. Urias, parece que era o nome dele. E o filho, a gravidez aí parecer daí do Urias e não dele. Mas Urias, o texto mostra que Urias foi fiel, porque eles acreditavam que as guerras eram todas em nome das divindades. O que chama de guerra santa na Bíblia. Nas guerras, quem vence são os deuses. O povo que vence tem o Deus mais forte. É um Deus mais poderoso. Né? Por isso os judeus dizem, quando eles perderam para os babilônios, no exílio babilônico, que não foi o Deus da Babilônia que derrotou Javé. Não, o Deus babilônico não é mais forte que Javé. Eles elaboraram um estratagema teológico muito interessante para salvar a superioridade de Javé, dizendo que foi Javé que usou os babilônios para bater no povo judeu, castigando o próprio povo, né? Para não admitir a inferioridade de Javé em relação às divindades babilônicas, neste caso. Então, o rei Davi violentava as mulheres dos seus soldados. Uma delas foi a Betsabeia, e aí o profeta Natan foi para Davi e contou uma parábola para ele. Vejam, não foi Jesus quem inventou o gênero parábola, ou seja, conta a história popular para passar uma mensagem e fazer as pessoas refletir. Contou aquela historinha da ovelhinha. Um cara recebeu uma visita, tinha um montão de ovelhas para fazer um churrasquinho. E o que ele fez? O vizinho tinha só uma ovelha, e que era para ele como uma criança, um filho. E o cara pegou aquela ovelhinha para fazer o churrasquinho. Aí o Davi nem deixou o Natan terminar de contar a historinha aí. Ele disse, seja morto. Aí o Natan disse, é você. Ou seja, você tem um monte de mulheres já, e ainda pegou a única do cara e ainda mandou matar ele. Tá. Em todo caso, então Natan foi um profeta pago, um assessor teológico lá, que teve momentos de lucidez e de crítica também. Mas só mais tarde que vai aparecendo, durante a época monárquica, uma profecia mais crítica, de resistência maior. E é uma profecia que vem não de dentro da corte, não vem de profetas profissionais. E os primeiros profetas que aparecem assim, segundo os textos que temos na Bíblia, são Elias e Eliseu no Reino do Norte. E Samaria era a capital lá. Elias e Eliseu ainda estão muito próximos aos reis. Tem muitas cenas populares também. A viúva de Sarepta, com sua criança que morreu, né? Eliseu também tinha fome.
violência, morte, e Eliseu também partilhando pão, ajudando os pobres. Mas os dois, Eliseu e Elias, ainda estão muito envolvidos com o poder. O rei Acabe e a rainha Jezabel instituíram do lado de Javé Baal e Asherá, ou Azerá. Duas divindades cananeias importantes, muito populares, né? Qual é a divindade que nosso Antigo Testamento mais critica na Bíblia? Qual é? Baal. Olha, se você tem que falar muito mal, é porque ele era muito venerado. Você não vai criticar o que o povo não venera. Tá? O Deus mais popular na Bíblia é Baal. Porque ele é o responsável da chuva. Sem chuva a gente não come. Não tem comida. E numa sociedade agrária, 95% é camponês. Depende da chuva. Por isso tem tanto Deus e deusa da chuva na Bíblia. Né? Inclusive a grande deusa mãe, que tem aquela bênção bonita em Gênesis, antes da noite, hoje antes de dormir, vocês leem a bênção. E ela vai dar para vocês a bênção. Em Gênesis 49, tá? Verso 25. Quando Jacó dá as bênçãos para os filhos, é a bênção para José. E aí no versículo 25 ele diz isso. A bênção, ela era chamada de Shaddai. O nome Shaddai provavelmente vem de seio. Sempre no passado tentaram explicar Shadu do acádico, ou Sadé do hebraico, que significa planície. Shadu no acádico seria montanha, o deus da montanha, da planície, mas ninguém sabe qual era. Hoje está claro na pesquisa já, ou tá, nós podemos, eu vou dizer assim, não está claro. Por que tem que ser claro? Por que não pode ser moreno, negro também, né? Então, em vez de esclarecer, vamos negritar a coisa, então, né? Destacar, dar ênfase. Pois é, Shad é seio. Seio de mulher, de vaca, de porca, úbere, mama, Shad. Dois seios é Shadaim. Shadaim, formação de plural no hebraico. É só tirar o M fora, sobra Shaddai. E ali essa deusa é chamada Shaddai. É uma deusa que não é criticada na Bíblia, porque eles masculinizaram, botaram ele na frente, então ele passou a ser Deus, o Deus, Shaddai. Então passou a ser mais um título do Deus masculino. E assim ficou na Bíblia. 48 vezes aparece a palavra Shaddai. Tá? Agora, para os editores finais, não é mais uma referência a Deus a Mãe, mas é mais um título masculino, do Deus masculino. Tá? E por isso ele não é criticado, o nome Shaddai, na Bíblia, como Asherá, que 40 vezes aparece e sempre é demonizado. Né? E outras divindades mais, como Baal, já falamos. Então essa bênção diz que Jacó abençoa o filho José em nome de Shaddai, que manda bênçãos do alto, ou seja, chuva, é a deusa da fertilidade, da fecundidade, e com bênçãos dos abismos de baixo, ou seja, da onde vem a água das fontes. E depois termina assim o versículo 25, com bênçãos das mamas e do útero. Tá? Tem que ser louco, tá? Para não ver ali uma imagem feminina da divindade. Tem que ser débil mental para não ver. Foi um cochilo dos editores finais que mantiveram lá assim? Não. Para os editores finais, aquilo já era um título do Deus masculino, mas mesmo assim fala, esse Deus tem seio e tem útero. Ou ventre, que é o ventre onde está o útero. Então, ou não puderam eliminar, porque era tão popular que não dava para eliminar mais. Tinham que deixar. Assim como no mundo católico hoje, imaginem o Papa proibir o culto a Maria. Quantos séculos se levaria combatendo o culto a Maria para eliminar ele de uma vez? Eu acho que levaria 1000 anos. Porque se daqui a 1000 anos ainda o Vaticano iria proibir, mas lá na casa, atrás da porta, do quarto, está lá a imagem da Senhora Aparecida.
Ele pode proibir, mas eu vou manter. Tá? Então, o rei Acabe e a rainha Jezabel, vejam que eu viajo muito, mas sempre marco o caminho de volta. Até o nome do seminário, do curso de verão agora é o caminho de volta, né? Então, o caminho de volta quer dizer, vamos voltar para o ponto de partida. E o ponto de partida foram a rainha Jezabel e o rei Acabe. Eles adotaram não só Javé como Deus oficial, mas também Baal e Asherá, a deusa mãe, a grande deusa mãe. Um dos nomes. Assim como a gente tem Nossa Senhora do Socorro, tem Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Bom Parto, que atende todas as nossas necessidades, assim também tinha vários títulos para a grande deusa na época. E o Elias vem em defesa da fé em Javé. Certamente são os editores finais das escrituras judaicas que elaboram desta forma para defender o monoteísmo já desde o início da formação de Israel. Tá? Mas ele vem em defesa de Javé, por isso ataca violentamente, por palavras, né? Não com armas, Acabe e Jezabel por introduzirem a idolatria, né? Na linguagem, né, dos editores finais da Bíblia, no reino de Israel no norte. E aí tem todas aquelas lutas simbólicas lá do rei, do Elias com os profetas de Baal e de Asherá, mata 800 e tantos profetas no Monte Carmelo, né, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, tem essa narrativa. A gente fica arrepiado, né? Que Deus é esse que manda matar um monte de pessoas assim, né? Então vejam como a gente tem que ler criticamente as Escrituras, porque nas Escrituras tem todas as experiências da vida lá dentro. Tem conflitos de opressores e oprimidos, tem opressores lutando para legitimar em nome de Deus suas posições, e os oprimidos também tem. Então isso tem que estar na Bíblia também. Igualzinho. Tá? Por isso temos que reconceituar, né, o significado da palavra. O que é palavra de Deus? Será que Deus mandaria matar todos esses profetas, como Elias fez? Isso é palavra de Deus? Bem, mas é outro assunto. Em todo caso, então Elias derrota Baal e Asherá e apoia com Eliseu o general Jeú para destruir a dinastia de 4 pai, filho, neto e bisneto, desde Amri, né, até Jorão, o último, filho de Acabe. O general Jeú mata o rei Jorão, e então prometendo fidelidade a Javé. E Eliseu apoia. Então Eliseu acaba se tornando quase um ministro lá no reinado. Por isso eu falo, Elias e Eliseu ainda se movem muito nas lutas pelo poder, sabe? Mas eles já não são profetas profissionais. São profetas já mais críticos, né? Já temos um novo momento da profecia. O primeiro momento, depois do início do reinado, são os profetas da corte, pagos como assessores teológicos do rei, Natã, Gad e outros. E Elias e Eliseu inauguram um novo momento na profecia. Mas este momento a gente caracteriza assim como, vamos imaginar uma pirâmide, o sistema monárquico, uma pirâmide como nossa sociedade, a pirâmide social, de poder, etc. E eles veem o rei não presta. É um idólatra, né, na avaliação de Elias e Eliseu. Então vamos trocar o rei, botar um que não é idólatra, mas mantemos a pirâmide. Não é uma profecia que vai na raiz da questão. E vamos chamar então de profecia radical no momento seguinte. Então eles veem um tumor no organismo, vamos tirar o tumor e manter o organismo como tal. São profetas críticos, mas não tem uma visão profunda do sistema, não tem uma visão sistêmica. O problema está no sistema. E então vem um terceiro momento da profecia, como resistência agora ao sistema. Elias e Eliseu resistem
culto a divindades para além de Javé. São monoteístas, só Javé. Agora, o momento seguinte pode também insistir no monoteísmo, porém, o foco deles é a defesa dos pobres, das vítimas desse sistema. E o primeiro profeta radical aqui não quero dizer sectário. Eu não sei se aqui no Ceará também radical está muito associado a sectário, sabe? Temos que resgatar o verdadeiro significado da palavra radical. Radical tem que ser elogio. Porque radical é a pessoa que vai até a raiz da questão. Não fica na superfície. A radicalidade é algo que precisamos viver plenamente. Se alguém me chama de radical, é elogio para mim isso. Claro, na cabeça da pessoa, ele quer dizer outra coisa, né? Porque nós, para enfrentar o sistema, nossa radicalidade não é sectária. Na cabeça dos coxinhas é sectarismo. Na cabeça deles é. Mas não é uma compreensão da palavra a partir da sua raiz, né? Da sua etimologia. Então, esse terceiro momento, se Elias e Eliseu poderíamos chamar de profetas críticos, esse terceiro momento seria o momento da profecia radical. Agora, o problema é o reinado, o sistema, não basta trocar de rei. Vamos trocar Dilma pelo Temer e vai ter emprego no dia seguinte já. Vamos fazer a reforma agrária e o emprego vai voltar como era no tempo do governo da Dilma. Emprego pleno. 4,5%. Nunca o Brasil teve isso. Pelo menos é o que estão dizendo. Vamos ver se no mês que vem vai melhorar já. A questão é muito mais ampla, é sistêmica. Hoje é o capitalismo de forma neoliberal. E então Amós é o primeiro profeta em meados do século VIII a.C., em torno de 850, quem se insurge contra o reinado e vem fazer uma denúncia radical do sistema reinado, das suas instituições. Rei, juízes, generais, principalmente esse tripé que mantinha o poder. Então, o poder da força militar, da justiça e do rei. A ordem é inversa. Primeiro o rei governa, mas se o poder dele não resolve mais, os juízes mandam prender. Se a justiça não resolve mais, então os militares dão jeito. E hoje nós estamos nesse processo, né? Os militares já mandam no STF, vocês sabem. É só lá soltar um Twitter, não solte o Lula, e o Supremo diz sim, ele vai ficar na cadeia. Né? O general, não lembro o nome dele, aquele que está de cadeira de rodas hoje, né? Vilas Boas, né? Fez isso. E o Toffoli disse sim, senhor. Pois bem, lá então também, o rei é o nosso executivo. Não tinha o legislativo lá. Mas os juízes tinha, é o nosso judiciário. E o exército tinha o nosso exército. E Amós se insurge contra esse sistema. E a religião do lado do sistema também. Então Amós é expulso de Betel. Tinha um santuário importante lá, um santuário de Javé em Betel. E lá o sacerdote Amazias, sacerdote nomeado pelo rei, expulsa o profeta Amós, porque este santuário é um santuário do rei. Está escrito assim na Bíblia. Livro de Amós, capítulo 7, versículos 10 a 13. Este santuário é um santuário do rei. Quem manda aqui é o rei.
Ou seja, Deus manipulado para legitimar o Estado. Amós é expulso. Logo depois dele temos Uzias, no norte, tudo isso, Israel. Depois temos profetas do sul, contemporâneos de Uzias, Isaías e Miqueias. Não vamos entrar em detalhes, todos nós sabemos a radicalidade desses 4 profetas que são da mesma época. E no século seguinte, o Reino do Norte já destruído pelos assírios, nós temos outros profetas, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Naum, etc. Então, eu estou seguindo bastante a lógica do pastor Milton Schwantes, que foi um dos fundadores do CEBI, que vai fazer nos próximos dias 40 anos, e lá em Angra dos Reis, onde estava o Frei Carlos Mestres, na ocasião, vai ser celebrado no próximo final de semana, vão ser celebrados os 40 anos de CEBI, e lá no Convento do Carmo, em Angra dos Reis, lá foi fundado oficialmente o CEBI há 40 anos atrás. E o Milton Schwantes era um dos fundadores do CEBI, pastor luterano, não sei se alguém teve a graça de conhecê-lo, falecido já faz quase 6 anos, morreu jovem. E ele tem um artigo, Profecia e Monarquia. Eu tenho ele no computador, posso mandar para alguém depois para todos vocês receberem e lerem. Então, tudo que eu falei está lá dentro e bem mais, deve ter mais de 10 páginas o artigo, acho. Alguém tem esse artigo? Não? Alguém depois me dá o e-mail aí que eu mando para Terezinha, pode ser? Então, eu queria só fazer essa fala inicial, né, que a profecia tem dois grandes momentos. Um é construir um modelo de sociedade mais justo, mais fraterno, mais igual, que é o sistema tribal, clânico, libertando-se da pirâmide reinado, seja do império, seja dos reinados cananeus. Ali, então, os juízes têm o papel, a missão de manter esta igualdade. O último juiz, Samuel, no momento em que estava difícil de segurar esse modelo social, se torna o primeiro profeta que reage contra a tentativa de voltar ao Egito. Uma vez instituído o reinado, a religião, o Deus manipulado e colocado a serviço do sistema de opressão, nós temos então agora 3 momentos da profecia. Os profetas profissionais, pagos pelo rei, os profetas críticos, Elias e Eliseu, ainda muito envolvidos com as cortes, uma discussão mais, uma profecia mais teológica do que sociológica, porque lutam em defesa do único Deus contra outras divindades, especialmente o foco deles. E o terceiro momento da profecia, então, que tem um viés mais sociológico, que é a crítica econômica, política de um sistema em nome de Deus na defesa dos fracos, dos pequenos. Amós, Isaías, etc. Então, desculpe se eu ficou meio longo, esqueci de olhar no relógio, falei 1 hora. Então, profecia como resistência. Uma resistência que não só avisa o povo do que o outro lado representa, para entender os mecanismos de opressão, e é muito complexo isso. Por isso o nosso povo pobre voltou contra si mesmo, porque é complexo, de fato. Quantos anos de caminhada nós fizemos para chegar no nível de compreensão que temos hoje? Sabe? E o tema deste curso de verão justamente é essa tentativa, né, de a gente voltar atrás. E junto com esse povo lá. E com eles caminhar, e não jogar o laço daqui para lá para puxar os caras. Também não funciona. Como o Frei Beto dizia, prefiro caminhar 1000 metros, ou seja, 1 metro com um povo, do que 1000 metros sem o povo. Acho que foi assim que ele falou, né?
Então, um desafio muito grande para a gente, né, essa de voltar às bases aí que está sendo proposta discussão para esse curso agora. Um desafio muito grande. Isso é fazer profecia. E ajudar o povo a acreditar de que é possível o mundo alternativo. Mais justo, pelo menos. Paraíso na terra, céu e na terra vai ser muito difícil, como a gente reza todos os dias no Pai Nosso. Eu quero o céu na terra. Seja feito tua vontade aqui como já é lá. Isso é quase impossível. Ou é impossível, eu até posso tirar o quase. Mas um mundo mais justo, este é possível. E este sonho é preciso acalentar. É preciso sonhar. E uma das razões do golpe no Brasil não é só porque, eu acho que a primeira razão foi por causa do BRICS. Uma questão geopolítica. Estados Unidos não quer ver China e Rússia por perto aqui. A América, Monroe. A América para os estadunidenses, acho que é melhor, porque nós também somos americanos. O Monroe disse americanos, vocês disseram bem. Mas hoje a gente tem que dizer a América para os Estados Unidos. É isso que ele quis dizer. Nós temos que ser quintal deles. E com o governo de Lula e Dilma, houve uma articulação nos BRICS de criar um campo geopolítico alternativo ao estadunidense. E isso eles não podiam ver. Principal razão do golpe, na minha avaliação. Segunda, o petróleo. Entre outras coisas. E vender o país. Pronto. Colônia. E ajudar o povo a sonhar de que é possível reverter isso aí. Embora tenham votado nesses canalhas aí. É preciso se arrepender. E até anunciar que o rosto principal de Deus é a misericórdia. Apesar de você ter ajudado a fundar o Brasil, Deus tem misericórdia de você e está de braços abertos te esperando como o pai do filho pródigo lá. Porque mesmo assim, apesar de você votar nesses canais, Deus tem compaixão de você. E está te esperando para fazer um churrasquinho quando você voltar para ele. Como o Lucas 15, o cara fez churrasquinho, né? Diz lá que ele estava cevando um boizinho fazia tempo já. Comprou roupa nova, gravata, anel, sapato para o rapaz. Estava tudo lá guardadinho. O dia que eu voltar, né? Etc. Esperança, portanto. E o golpe também foi dado porque o governo popular que tivemos, com todos os problemas que houve, ele deu esperança. Ah, foi muito consumido. Ah, já estou entrando no outro assunto agora, né? Mas não só. Casa, emprego, mulher, negro, LGBT, juventude, camponeses, etc, etc. Foi uma revolução. Não radical como devia ser, mas foi. Foi talvez o possível no neoliberalismo. Em todo caso, foi. E como esse governo deu essa esperança, tem que acabar com ele o quanto antes. Já tentaram com o mensalão. Joaquim, como é que era, né? Barbosa e o Gurgel foram os grandes promotores daquela farsa. Não conseguiram. Reelegemos mais 3 vezes. Não tem vez. Tem que derrubar. Tem que derrubar. Porque o povo não pode sonhar. Esta foi uma outra razão importante para o golpe. E profecia é sonho. Não é só crítica, denúncia. Mas organiza a esperança. Bem, vou parar, né? Então, você tem contribuições, porque eu não falei tudo, né? Tem muito mais. Então, quem gostaria de ampliar, né? Duvidar, questionar, discordar, como quiserem. E podemos ir trocando ideias ainda, eu não sei até que horas, né? Nós temos agora exatamente 8h30. Não sei, vamos até às 9, tá bom? É bom estabelecer um horário ou é demais já? 9, tá bom? Então temos meia hora para conversa, né?
Se não tiver o que conversar, a gente pode parar logo também. Mas eu acho que nos grupos do CEBI, essa realidade, né, sempre falta tempo. O assunto é muito. O assunto é nosso. Pode ser? Pessoal, boa noite aí de novo.